Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso webcurso sobre a origem da vida na Terra. A aula de hoje será sobre a história evolutiva da diversidade biológica. Os organismos compartilham muitas características devido à ancestralidade comum. Dessa maneira, podemos aprender muito sobre uma espécie se nós conhecermos sua história evolutiva. Por exemplo, temos um organismo, ele provavelmente vai compartilhar muito dos seus genes, suas rotas metabólicas e as suas proteínas estruturais com seus parentes próximos. Há uma disciplina científica denominada taxonomia, que estuda como os organismos são denominados e classificados. Para denominar um organismo, certo? Uma espécie, nós nos utilizamos da nomenclatura binomial. Ela serve principalmente para evitar ambiguidades quando nos comunicamos. Através das pesquisas, os biólogos, eles costumam se referir aos organismos com nomes científicos latinos. O formato binomial é formado em duas partes do nome científico. Ele foi instituído no século XVIII por Carolus Linnaeus e é usado até hoje pelos cientistas. Aqui na nomenclatura, a primeira parte, como vocês podem observar, é o nome do gênero a qual a espécie pertence. A segunda parte, que nós chamamos de epiteto específico, é exclusiva para cada espécie dentro do gênero. Observe que na primeira letra, o Z, neste caso, é em maiúscula e o binômio inteiro está em itálico. É importante enfatizar que quando se tem novos nomes científicos, eles devem ser latinizados. Por exemplo, você pode denominar um inseto que descobriu e homenagear um amigo, fazer referência a um local, mas você sempre deve colocar este nome desse amigo ou desse local, por exemplo, a sua terminação deve estar em latim. Nós temos mais de 11.000 binômios designados somente por Linnaeus. Esses binômios, eles ainda estão em uso ainda hoje. Linnaeus foi responsável por nomear a nossa espécie Homo sapiens. Traduzindo aqui Homo sapiens para o nosso português, significa homem sábio. Como nós podemos ver nessa imagem, a classificação linneana, feita por Linneu, que foi o que ele fez aqui. Ele acabou por agrupar em hierarquias, em categorias progressivamente uma inclusa na outra. Vamos falar aqui do primeiro agrupamento. Baseado no binômio, parece as espécies que parecem principalmente relacionadas, são agrupadas
dentro do mesmo gênero. E acima do gênero, os taxonomistas empregam progressivamente categorias mais abrangentes de classificação. O sistema taxonômico denominado linneano, em homenagem a Linnaeus, coloca gêneros relacionados na mesma família. As famílias, elas encontram-se dentro de ordens e as ordens encontram-se dentro de classes. As classes estão, por sua vez, dentro dos filos e os filos dentro de reinos. Bem, mais recentemente nós temos os reinos dentro de domínios. A classificação biológica resultante de um organismo particular é algo semelhante à identificação do endereço postal de uma pessoa em um determinado apartamento. Em uma edificação com muitos apartamentos, em uma rua com muitos edifícios, em uma cidade com muitas ruas e assim por diante. Temos a unidade taxonômica denominada em qualquer nível da hierarquia. Chamamos ela de taxon. Observamos que no sistema linneano, os taxons mais amplos do que o gênero não estão em itálico, embora tenham a primeira letra maiúscula. Classificar as espécies é um jeito de estruturar, de organizar a nossa visão do mundo. Reunimos, então, várias espécies de árvores, as quais damos o nome comum de pinheiros, e as distinguimos de outras árvores que chamamos de abetos. Entretanto, em geral, assim como pinheiros, níveis mais elevados de classificação são definidos por caracteres particulares, escolhidos pelos próprios taxonomistas. Entretanto, os caracteres úteis para classificar um grupo de organismos, eles podem não ser apropriados para outros organismos. Por essa razão, as categorias mais amplas, com frequência, não são comparáveis entre linhagens, isto é, uma ordem de caracóis pode estar no mesmo grau de diversidade morfológica ou genética que uma ordem de mamíferos. Além disso, como veremos, a colocação das espécies dentro de ordens, classes e assim por diante não reflete necessariamente a história evolutiva. Segundo a classificação linneana, em cada nível oposto, as espécies são colocadas em grupos dentro de grupos mais inclusos. Temos aí, o filo dentro do reino, a classe aí dentro do filo, a ordem, até chegar à espécie. Podemos perceber que há uma conexão entre a classificação e a filogenia. Bem, aqui nós temos a classificação hierárquica, ela pode nos dizer os padrões de ramificação das árvores filogenéticas. Bem, nesta árvore, nós traçamos possíveis relações evolutivas entre alguns táxons dentro da ordem carnívora, por sua vez, um ramo da classe Mammillaria. Neste primeiro ponto de ramificação, com o númerozinho 1, nós temos representado o ancestral comum mais recente de todos os membros da família da doninha e do cão. Nessa parte, nesse númerozinho 2, nós temos a representação do ancestral comum mais recente de coiotes e lobos cinzentos. Temos aqui uma árvore filogenética,
A árvore filogenética, ela apresenta uma história evolutiva de um grupo de organismos, né? E ela é apresentada nesse diagrama ramificado. O padrão ramificado, geralmente, ele acaba sendo, mesmo como os taxonomistas classificaram um grupo de organismos ganhados dentro de grupos mais inclusivos. Às vezes, os taxonomistas, eles colocam a espécie dentro de um gênero ou em outro grupo, a qual ele não é muito relacionado. Bem, mas por que isto acontece? Pode ser que, ao longo do curso da evolução, uma espécie perdeu uma característica, digamos assim, de chave, que é compartilhada por seus parentes próximos. Bem, se o DNA ou qualquer outra evidência nova ela apresentar que o organismo foi classificado de modo errôneo, este mesmo organismo pode ser reclassificado para refletir corretamente a sua história evolutiva. Outro problema encontrado é que, embora esse sistema linear distingua grupos como anfíbios, mamíferos, répteis e outras classes de vertebrados, ele não nos diz nada sobre as relações evolutivas desses grupos entre si. Não há aí, ele não representa as ligações, né? Essas dificuldades de associação à classificação linneana, com a filogenia levou muitos sistematas a proporem que a classificação se baseasse inteiramente em relações evolutivas. Nesses sistemas, os nomes são atribuídos somente a grupos que incluem o ancestral comum e todos os seus descendentes. Em razão dessa abordagem, muitos grupos comumente reconhecidos tornaram-se parte de outros grupos anteriormente, mesmo nível, no sistema lineano. Por exemplo, como é que as aves evoluíram de um grupo de répteis? A classe Aves é considerado um subgrupo de reptília. Independentemente de como os grupos são denominados, uma árvore filogenética representa uma hipótese acerca das relações evolutivas. Essas relações, com frequência, são representadas como uma série de dicotomias, ou pontos de unificação. Cada ponto de ramificação representa a divergência de duas linhas evolutivas a partir de ancestral comum. Neste exemplo, nós temos o ponto de ramificação aí com o número 3, representando o ancestral comum dos táxons A, B e C. A posição do ponto de ramificação 4 à direita do 3 indica que os táxons B e C divergiram após sua linhagem compartilhada e separada, a linhagem que levou ao táxon. Observe também que as árvores filogenéticas podem ser giradas em torno de um ponto de ramificação sem alterar suas relações evolutivas. Bem, os táxons B e C, eles são chamados de táxons irmãos. Grupos de organismos que compartilham ancestral comum, nesse ponto, nós podemos ver aí nesse ponto de ramificação 4, são os parentes mais próximos entre si.